Fala pessoal, Fabrício Oliveira falando aqui, beleza? Começando um conteúdo novo aqui de introdução ao empreendedorismo e criação de startup. Fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, um assunto que eu falo no meu cotidiano, no meu dia a dia, e que eu vim aqui falar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho, beleza? Então olha só, começar aqui com um sumário, um resumo do que a gente vai falar nesse conteúdo. Primeiro aqui, ó, tentar botar aqui o meu dedo aqui, ó. Primeiro aqui, a apresentação pessoal, falar um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu fiz, quais são as minhas experiências, para não ficar aquele negócio descontextualizado, né? Aparecer aqui do nada, falando com vocês. Falar um pouquinho aqui sobre o que é empreendedorismo, o que é o empreender. Um pouquinho aqui sobre o perfil do empreendedor, perfil mental do empreendedor, que é hiper importante, é um tema que não é muito discutido. A galera acaba falando das coisas boas e acaba não falando do que você precisa mentalmente, qual o tipo de mindset que você tem que ter para empreender. E por último, falar um pouquinho aqui, ó, da história e definição do conceito de startup, que não é uma definição tão fixa, né? É uma definição que foi sendo construída no decorrer do tempo. A gente vai bater esse papo aqui, espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá? Então, olha só, uma bibliografia aqui que eu separei para vocês, relacionada ao empreendedorismo, Steve Blank, né, e Bob Dorff, não podia faltar, Manual do Empreendedor. Então, esse livro aqui, a maioria dos conteúdos que eu vou passar para vocês com relação à bibliografia, vai ser mais relacionado a livro e relacionado a artigo, tá? E dificilmente eu vou dar um site ou outro para ficar uma coisa bem científica, bem bacana e com conteúdo bem legal para vocês. Então aqui, ó, o Manual do Empreendedor, isso daqui é um livro que todo mundo tem que ler. Quem começa a desenvolver o tema startup, eu acho que tem que ter isso aqui na cabeça. Dornelas, que é um brasileiro, né, que fala sobre empreendedorismo também, eu acho que vale a pena vocês darem uma consultada no conteúdo dele. E trouxe aqui uma bibliografia falando sobre o desenvolvimento das empresas a nível de internet, a bolha da internet, e aí um pouquinho mais à frente vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse conteúdo, que tem uma relação totalmente próxima do desenvolvimento das startups, beleza? Então, olha só, eu acabei introduzindo, né, dei um passo à frente, a gente vai falar nesse capítulo, né, nesse primeiro tomo, nesse conteúdo, sobre o desenvolvimento da startup, história da startup, conceito, sobre empreendedorismo. Eu acho que é de suma importância você ter esse conhecimento básico, esse conhecimento de base sobre conceitos para que a gente continue o nosso conteúdo, para que a gente desenvolva, né? Não adianta nada você saber ferramenta, você saber como fazer e você não saber a origem. Então, acho que vale a pena você ter esse tipo de conteúdo inicial. Beleza? Então, olha só, falando um pouquinho sobre a minha apresentação pessoal, eu já tenho, assim, mais de 15 anos, né, de experiência, tanto academicamente falando, quanto de mercado. E a minha vida toda eu falei sobre empreendedorismo, falei sobre administração. Eu não tenho outra coisa para falar na minha vida, né? E eu sempre coloco assim, eu sou aquele tipo de profissional que eu não acabei empreendendo porque por falta de oportunidade ou por falta de ter dado certo em alguma outra coisa. Eu empreendo realmente porque foi o que eu estudei, foi o que realmente eu fiz a minha vida toda. Então, assim, academicamente falando, né, eu sou formado em administração, tenho graduação em administração, tenho graduação em marketing, fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projeto, né, fui para a Universidade da Califórnia, fiz uma extensão na Universidade da Califórnia, também é um MBA executivo, mas com foco em projeto. Fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense e hoje eu faço doutorado na Universidade Federal Fluminense. E todos os temas que eu abordei foi referente a desenvolvimento de startup, a empreendedorismo, a administração, a marketing. Então, assim, em nenhum momento da minha vida eu falei sobre outra coisa. Por isso que eu fico muito feliz aqui de trazer esse conteúdo, porque é um conteúdo que eu vivo no dia a dia e que eu lido tanto na parte prática quanto na parte acadêmica. Então, falei um pouquinho aqui, né, da minha formação profissional. A nível acadêmico, falando sobre o meu tipo de pesquisa que eu faço,
Eu faço pesquisa há muito tempo, muito tempo não, uns 2 anos sobre desenvolvimento de startup e especificamente eu falo muito sobre valuation de startup. Valuation, nos últimos módulos que a gente for falar sobre esse conteúdo aqui de desenvolvimento de startup, a gente vai falar sobre valuation, que é a valoração da empresa quando você vai vender ou quando você vai vender parte da empresa ou fazer algum tipo de negociação, você tem que dar o valor dela. Então eu foquei o meu tipo de conteúdo nesse tipo de pesquisa para valorar uma empresa, especificamente as empresas de startup. Eu coloquei essa teoria prática aqui, por quê? Porque eu procuro como profissional não ser o cara que veio só da prática e não focar na teoria, e muito menos o cara que veio só da teoria e não tem nenhuma prática de mercado, né? Passei para vocês um pouco do meu conteúdo a nível acadêmico, mas eu trabalhei em empresas multinacionais já desde os 19 anos de idade, em cargos de liderança, sempre voltado para marketing, administração, atendimento a cliente. Então isso me deu um arcabouço de conhecimento muito grande, prático, para trazer para o dia a dia e trazer também exemplos práticos e exemplos que a gente vive realmente no dia a dia. Por isso que eu sempre coloco, toda vez que eu falo um pouco da minha vida profissional, eu sempre coloco aqui, ó, teoria e prática, porque eu acho que é o que vale realmente a vivência para vocês saberem o que rola, na verdade, no mercado, né? De 2014 para cá, finalizando um pouquinho sobre a minha apresentação pessoal, eu empreendo meu próprio negócio, que é uma marca de roupa masculina e feminina, e daí a gente, assim, é uma startup de moda, na verdade, né? A gente começou pequenininho, no meu quarto, passamos para minha sala, depois a gente começou a fazer evento de moda no Rio de Janeiro, fomos crescendo aos poucos, e aí bem bacana, né? Que hoje em dia a gente vende para praticamente todo o território nacional, a gente tem revenda fora do Brasil, tem revenda no Japão. Então, todo o caminho, né, todo o percurso que o empreendedor normalmente percorre, eu percorri, as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins. Então, eu espero trazer um pouquinho esse conhecimento para vocês e fazer essa analogia com o que a gente vê também na teoria, na ciência. Beleza? Então, em suma, esse é o meu resumo. E toda essa minha correria, todo esse meu desenvolvimento, todo esse meu trabalho voltado para empreendedorismo e a exposição também da minha imagem, né, como pessoa, como profissional, como uma pessoa que influencia outras a empreenderem também, me trouxe um monte de coisa boa, um monte de oportunidade. E uma das coisas mais legais aqui que eu fiz foi o TEDx, foi o último TEDx Barra da Tijuca, que foi em abril desse ano aqui que eu estou falando com vocês. Então foi um momento ali de compartilhamento não só de vida pessoal, das coisas que eu passei, quanto também de as coisas que eu empreendi, os projetos que eu coloquei para frente. Então eu fico muito feliz, um momento muito bacana na minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Para quem não conhece o TEDx, é uma organização internacional que vale a pena vocês conferirem lá pelo YouTube. Muito legal lá e veja minha palestra lá. Eu coloquei aqui, ó, quem quiser aqui continuar visualizando as coisas que eu falo sobre empreendedorismo. Nas minhas redes sociais eu falo só sobre isso, sobre empreendedorismo, marketing, desenvolvimento de negócio. Fabrício Oliveira RJ em todas as redes e Uzi Fowler, que é o nome da minha marca. Beleza? Então, pessoal, esse primeiro conteúdo aqui, essa primeira aula, foi mais uma aula de apresentação, uma aula de introdução no que nós iremos falar, beleza? Para os próximos conteúdos a gente vai dar prosseguimento aí no nosso conteúdo, um pouco mais avançando para o conceito, história, definições de empreendedorismo e startup, beleza? Forte abraço e tchau, tchau.